Pronto, agora tá ok. Melhorou, né? Pronto. A voz está... Deu uma cortada, não sei se foi aqui, deixa eu ver. Ah, Bom, tá dando para ouvir tranquilo. tá, pronto, então beleza. Minha gente, boa tarde. Essa já é a nossa quarta live e todas elas com uma relevância importante. A primeira foi com o professor sobre fascismo, nazismo, presentes na história e na atualidade. Debatemos com o professor sobre o turismo e o impacto da pandemia nesse setor, que foi muito impactado, né? E provavelmente será um dos últimos. Olha, a minha equipe técnica está dizendo que tem dois auxiliares aqui. Eu vou funcionar melhor para ver se... Pronto. Trabalhamos o tema discussão, pandemia, desigualdade social com o professor Eli Anderson. Foi muito bom, muito bom. Antes de apresentar o professor, eu quero que você bote aos convidados, às pessoas. Depois eu faço a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer estar aqui fazendo esse movimento que é tão necessário agora, né? Que é de dialogar. E dialogar com os pares, de dialogar também com visões distintas da nossa, partindo da premissa de que ninguém tem certeza sobre o que virá, mas é preciso especular para estar em melhor condições de enfrentar as situações. Então, essa é a perspectiva. Oi. Foi, tava picotando, assim, partindo um pouquinho, mas agora tá normal. Então, vou mandar o link. E a gente professor Ítalo Educação pela Universidade Federal. É no Instagram. Ele é especialista em gestão educacional. Olha aí, a equipe aqui está me dizendo. Partiu de novo. Vou baixar aqui para... Melhorou agora? Melhorou agora? Oi. Sempre tem um problema. Faz parte. Agora o vizinho ligou o som aqui. Tá dando para ouvir aí? Tá muito alto? Vamos tocar o barco. Vamos lá. Eu queria hoje informação de educador educacional pela UFPE, candidato à pedagogia, gestor de uma escola de verão na técnica educacional. Isso, analista, né? Analista em gestão educacional. Os técnicos viraram analistas. Oi? Muito bom. Antes de passar a palavra para você, tem gente dizendo aí, ó, a Duda está dando muito eco. Ainda tá, é como se está partindo. Pode ser a conexão. Ô, Ítalo, baixa o seu volume. Tá. Ou coloca o fone de ouvido. Bom é achar aqui. Estou com fone aqui. Estão dizendo que o meu som está ruim. Tem gente dizendo que não está entendendo nada. Qualquer coisa a gente desconta aí esses minutinhos depois, lá no final, tá certo? E aí, pessoal? Saiu a minha imagem. E agora? Como é que tá aí? Tranquilo? Ítalo não está me escutando agora. Eu acho que ele perdeu um pouco da conexão, gente.
O som de Ítalo está bom, de Luiz é que não está. Então eu vou ter que encerrar e recomeçar. Não. Encerra. Ele deve estar com uma live aberta em Oi. lugar. Tem alguma live aberta aí ao lado, na sala, não? Tem Não, algum outro computador? Será que não é aquele lá? não está aberto o computador aqui, a live não. Eu não estou te escutando, Ítalo. Não estou te escutando. Não sincronizou aqui não. Deixa eu tirar ele aqui. Olha, a minha voz melhorou, o Lênin está dizendo, mas eu não estou te escutando. Oi, tá me ouvindo agora? Não tô escutando. É porque tá conectado no Ah, fone. ok. Agora sim. Tô vendo. Pode falar agora? Sim, sim. Agora sim, agora beleza. Vamos lá. Minha gente, todas as lives que a gente faz, a gente entra com alguns dados sobre a pandemia. A gente não pode deixar morrer no esquecimento essas pessoas, porque por trás de cada pessoa, de cada ser humano, tem uma família. É um ente querido. Então a gente traz todo o iniciozinho de debate nosso, alguns dados, para que as pessoas se situem no momento grave que vivemos. Isso. Nós lamentamos, no passado, 300 mortes de Brumadinho. O Brasil inteiro chorou 300 vidas que se perderam em Brumadinho. Então precisamos denunciar o tamanho do desastre humanitário que estamos vivendo. Então vamos lá, rapidíssimo. No mundo hoje, 11 milhões de casos, aproximadamente, mais de 520 mil. Nos Estados Unidos, que é o campeão, está na dianteira desse desastre, mais de 2 milhões e 800 mil casos e mais de 130 mil óbitos. Um desastre para os negacionistas norte-americanos. Brasil, 1 milhão 543 mil. Estou aqui aproximadamente falando. E, infelizmente, mais de 63 mil vidas nos deixaram. A gente pede aqui as nossas condolências para todas as famílias, para todas essas pessoas. Ao mesmo tempo, Paraguai, aqui do lado nosso, 2.300 casos e 19 casos fatais. Uruguai, 952 casos e 28 casos fatais. Todas as vidas devem ser lamentadas, né? A gente deve prestar condolências e prestar todo o nosso apoio e solidariedade para essas pessoas. Agora, em relação aos dados educacionais, em função dessa pandemia, segundo a Unesco, e agora eu vou passar a palavra para você, Ítalo, 80% dos estudantes do mundo inteiro ficaram sem aula. 80%. Meu querido Ítalo, antes de você começar a fazer as suas análises, eu quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo que eu já combinei aí um roteiro, passei um roteiro para ele, né? Isso é muito importante. Planejamento. Aqui embaixo, ó, ao lado de vocês, tem uma caixinha com um ponto de interrogação, não é isso? Vocês podem formular perguntas e comentários e deixar nessa caixinha aí. Isso vai facilitar muito para a gente, tá? O MEC, na quarta indicação para o ministro da Educação, e diante de toda essa crise da pandemia, meu querido Ítalo, como é que você avalia o momento que estamos vivendo? A palavra é sua. Primeiro, é muito bom lembrar a gravidade e a escala do momento que a gente está vivendo. É algo sem precedentes na história brasileira, porque o que a gente está vivendo já ultrapassa o fenômeno da gripe espanhola e ultrapassa já em gravidade inicial já era muito pior, porque o tempo era muito outro. O Brasil teve semanas de vantagem, né, para saber o que estava acontecendo, não em relação à China, mas em relação ao início na China, que houve toda uma crítica de que eles sonegaram informação e tal. Aqui sonegaram também, e no mundo todo houve isso. Mas em relação à fatalidade já agravada na Espanha e na Itália. Então, podíamos ter tomado medidas sérias para combater esse movimento. Então, primeiro é dar a gravidade do momento. E essa escala, por exemplo, trazendo para a educação, 80% do mundo parou, né? E ainda tem gente discutindo que isso é modinha, que não é assim mesmo, que não pega, ou que não é tão grave. Infelizmente,
o negacionismo, mesmo que ele não seja da maior parte da população, mas o relativismo de que não é tão assim, infelizmente me parece que está vencendo a narrativa, entenderam? É que quanto mais frouxa é o trabalho de combate à pandemia, mais vai demorar para a gente ter um reequilíbrio, porque normalidade a gente não vai ter mais. E em grande medida, eu digo, sem medo de errar, porque eu sou um realista esperançoso, né? Tem muita coisa que realmente não deve voltar, mas a gente precisa entender a gravidade do momento. Na educação, o Brasil tem um problema muito grave, mas muito grave, né? A gente está na nossa conversa preliminar, a gente já vinha falando sobre isso, né? Eu vi vários comentários especialmente sobre o livro 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Harari, aliás. E aí, o que acontece, gente? Em termos de educação, para começar a conversa, para a gente não ficar na bolha, eu acho que o debate educacional ele está acontecendo principalmente quando se trata de um debate mais corporativo, tipo categoria versus governo, ou professores versus gestão, ou academia versus burocratas, ou coisa desse tipo. A gente está numa bolha porque o Brasil, antes de qualquer coisa, né, houve a reestruturação produtiva nos finais dos anos 90, que isso mudou toda a economia, e o Brasil não se preparou para esse momento. Então, a gente já está operando num lapso temporal. É preciso que a gente entenda. Então, quando a gente discute assim, esse negócio de híbrido não é para vir, infelizmente, ele está vindo a pulso. Mas já era para estarmos integrando de forma inteligente, de forma interacionista, progressista, que é a linha a que eu me filio, né, em termos de concepção pedagógica, porque você bota lá um instrumento, o instrumento é neutro. O Google tem preferência política, eu sei que tem, mas as ferramentas Google não tem. Você pode usar aquilo como uma plataforma de inclusão digital fantástica, de inclusão educacional, né? De colocar nas nossas pautas a sofisticação tecnológica das escolas, que vem tardando no Brasil inteiro. Então, antes de tudo, é a gente entender. Nós não discutimos seriamente o que precisa ser feito em educação. Isso eu estou falando de país, tá? E isso fica muito pulverizado. O Brasil não tem políticas de Estado, e isso é muito grave, né? Temos, por exemplo, Ceará. O protagonismo do Ceará, você pode discutir o modelo, mas a abordagem que eles têm 30 anos de continuidade, de diretriz, e estabelecendo o que é diretriz. Não se admite que uma criança com mais de 8 anos não esteja alfabetizada. E os entes federados dialogam para que isso funcione. Gente, isso é obrigação e era para ser há muito tempo. Lá eles estão colhendo os frutos. Você tem escola rural com IDEB de 9,1. Mas aí o debate às vezes vai para aquela vibe de mas tem fraude. Gente, para fraudar 9,1 o cara tem que ser um gênio, viu? Tem que vir da NASA mesmo. Não é estrutura. Para ter ideia, a integração, isso falando de um exemplo, para a gente lastrear o todo, né? Quando o aluno começa a faltar, não é a coisa da gestão, há uma integração da política com a assistência social, e vai alguém da assistência social de moto na casa dos pais, no sentido de saber o que está acontecendo. Isso é responsabilização. Isso é lidar com... Enfim, Pernambuco também colocou como política de Estado esse lastro de que a educação tem que avançar. Você pode também discutir o método, mas a gente está vivendo qual o momento? A gente tem um ministério anti-educação, né? Os que vieram até agora, depois você coloca que parece que você tem que ser calhorda para ser ministro nesse governo, né? Com certeza tem exceções, mas infelizmente na educação eles têm uma pauta de negacionista. Eu estava discutindo com o meu amigo Clênio, que está aí nos comentários, e Gleidson, falando sobre mudança de paradigma educativo. A turma que foi colocada para mudar a educação, eles querem voltar à mudança de paradigma, né, para o heliocentrismo. A gente que pensava que a Terra era o centro do universo.
Eles querem voltar para isso. Então, nesse período de uma ascensão obscurantista, em que não se tem uma diretriz que era para partir do governo central, o Brasil tem uma desestruturação em termos de política pública que é absurda, que é uma pirâmide invertida. Ítalo. Oi. Professor Ítalo, isso justifica os ataques constantes às universidades, aos professores, aos centros acadêmicos? Sim, tem relação direta. Com certeza. Isso é um projeto de poder que, inclusive, é mundial. Mundial. Então, quando as pessoas, por exemplo, relativizam a questão do aquecimento global. Meu amigo, aquecimento global é só você pegar assim, na nossa região, que é muito úmida, quando dava esse período de São João, você saía para a festa junina, você falava, saía fumacinha, né? Você sentia frio. É muito raro a gente ter um dia para dizer, vou vestir manga comprida que eu senti frio. Então, isso é a nossa empiria, a nossa experiência vivida, sentida na pele. O desequilíbrio climático, uma série de outras coisas. Então, se você está conseguindo convencer pessoas, já há movimento anti-vacina no Brasil, por exemplo. Então, é um absurdo. Então, essas pessoas estão dirigindo. Sarampo voltando. É. Casos de sarampo voltando, lá em São Paulo, por exemplo. Isso. E voltando para o nosso país, isso é uma coisa muito grave. Muito grave. Então, num momento em que precisaria... Pode olhar... Você pode pegar de país dito comunista, porque a China não é comunista, mas, né, agora comunista é um termo assim, né? É uma coisa. Globo é comunista, todo mundo... tá sério o negócio, tá difícil de entender as coisas. Mas, assim, você pega governos, regimes fechados, regimes abertos, regimes liberais, regimes de capitalismo de Estado, que eu considero ser a China. Você pega o caso da Nova Zelândia, pequeno, você pega a Alemanha, todos... Quem levou a sério, quem fez um combate ostensivo, fechado por curto tempo, conseguiu ter um retorno e tem que ter teste. Tem que ter teste. Então, mesmo quando estava idealizando lá Mandetta como super-ministro e tal, entrando numa pauta aí da política, era o mesmo cara que queria um SUS baratinho, ou seja, um SUS que não seria SUS. E aí não se tomaram as medidas para atenuar a nossa condição. Então, os países que fizeram o dever de casa, ou até os que não fizeram, como Itália e Espanha, no início, e depois tiveram, né, que tomar os remédios amargos, Estados Unidos também, né, porque se fosse para o governo brasileiro seguir Trump, era bom que seguisse no que presta também. E quando ele viu o tamanho da encrenca, ele no instante deixou o negacionismo, né, virou pró-ciência o rapaz. Né, e a cloroquina que ele comprou sobrando, ele fez uma doação para o Brasil. Vou ajudar o Brasil. Na mesma semana... que as universidades bateram pé negando que a cloroquina tinha utilidade, muito pelo contrário, estava matando gente. Então ele mandou esse presente para a gente, né? Para você ver. É nesse cenário em que estamos. Complicado. Muito complicado, muito complicado. E aí eu aproveito para lançar para você mais uma pergunta, uma provocação. 130 mil escolas fechadas no Brasil. 47 milhões de jovens, adolescentes, crianças sem aula. Em alguns países, como França, por exemplo, as crianças, os adolescentes, os estudantes voltaram agora, eu acho que no mês anterior, e pontos de contaminação surgiram e muitos tiveram que voltar para casa de novo. Dinamarca começou a colocar as crianças já no ensino infantil, né? Alguns planejam voltar pelo ensino médio, a Dinamarca começou pela base. A Coreia do Sul também ensaiou esse retorno, vários países do mundo. Tu acha que o Brasil está preparado? Está preparado? Porque hoje, eu acho que você já deve ter observado, eu entrei no mapa da contaminação da economia mundial, a curva brasileira está apontando para cima. Tá, vertical. Nem ensaia fazer a queda para o platô, assim, ó, nem ensaia. Ou seja, de tanto se falar em pico que vai chegar, o pico que vai chegar, parece que o Brasil será um dos últimos a sair desse processo. E como é que a escola, como é que a gente vai colocar os nossos filhos, não é? Como é que os profissionais de educação, muitos com doenças perigosas, tem profissionais de educação que nem sabe, tem gente que nem sabe que é diabético, por exemplo, que tem comorbidade, doenças que podem expô-lo a esse vírus. Tá? Então,
como é que a gente vai fazer, meu irmão? Pois é. Como é que o Brasil, o educacional, vai retornar à sala de aula, considerando a crise sanitária que a gente está vendo? O primeiro grande problema é que, primeiro, o Brasil não chegou a constituir um sistema de ensino, isso estava no PNE, tivemos 14 anos de governos que deveriam ter feito isso num ciclo, e aí colocando dentro de uma perspectiva política, que se comprometeu com a narrativa da educação desde a fundação dos seus partidos, aí eu faço referência aos governos Lula e Dilma, e não houve uma consolidação de uma estrutura comum de educação no Brasil, infelizmente. O PNE avançou como uma política, mas sem lastro, e Temer já destruiu o PNE quando ele tira qualquer possibilidade de financiamento. Então já não temos um pensamento de sistema de ensino articulado, que era uma grande demanda que acabou não acontecendo. Então não temos também... o SUS já vinha muito capenga, e a PEC do teto tira do SUS a possibilidade de tirar recursos para combater uma pandemia, uma situação grave. Foi liberado o orçamento de guerra, o governo não executou quase nada do orçamento extra que foi designado para isso. E essa coisa da compra de testes é um imperativo do governo federal. Então há um grande impasse aí. Os governos estaduais podem, mas a relação de diplomacia, por exemplo, é estabelecida governo-governo. O Nordeste está conseguindo atuar como se fôssemos um país, né? O consórcio Nordeste está tentando negociar, mas a crise diplomática com a China dificultou muito que o Brasil adquira testes em larga escala. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que não temos uma diretriz central com quem nos articular. O governo, a gente não tem ministro da Educação, e é bom lembrar que a gente também não tem ministro da Saúde. Né? O general que não sabe nem noção básica de geografia, pelo amor de Deus, o ponto que nós estamos. E aí o que muito me preocupa, primeiro a gente não pode falar em Brasil. Por quê? Porque o Brasil está entregue ao senso de responsabilidade de governadores, principalmente, e de prefeitos, o que, seguindo a série histórica e a média brasileira, não é coisa muito boa. Então nós só temos 3 estados, até onde eu vi, que tem uma estabilização, uma perspectiva de curva descendente, que são Espírito Santo, salvo engano, com certeza Ceará e Pernambuco. Mas daí a autorizar uma abertura para agora, com certeza não estamos prontos. Não dá para falar em abertura nacional. Pode-se fazer testes, mas aí o modelo em que essa abertura vai se dar, né, do que eu venho acompanhando até agora, e aí falando de rede estadual, que é o que eu tenho alguma autonomia para falar, eu não vou falar de rede municipal, mas assim, eu sei que está tendo estudos sérios de que foi dito publicamente e documentado que quem vai chancelar a volta das escolas estaduais, e no caso Pernambuco chancela, o governo estadual, ele fiscaliza e orienta também as escolas privadas. As escolas privadas não podem voltar quando der na telha. Depende dessa volta, né, do ente de Estado liberar o funcionamento e os critérios da volta. Então, a primeira coisa é essa. Por exemplo, se Pernambuco fosse voltar hoje, na Mata Sul não voltaria, porque a Mata Sul é uma micro-região que está crescendo o número de casos. Né? Caruaru, Bezerros, aquela também. Então, Caruaru e Bezerros estão meio que sob intervenção, quer dizer, está numa fiscalização mais ostensiva. E aí, onde é que entra a dinâmica da coisa? Para nossa desgraça, a gente está em ano eleitoral. Então, o senso de responsabilidade, quando conflita com a possibilidade de perder voto, é só você ver o que aconteceu em São Paulo. Né? O prefeito de São Paulo estava tendo uma postura firme, científica, e o cara chegou a tentar fazer um rodízio meio doido no formato, mas com boa intenção, e depois ele abriu geral. Por quê? Isso aí envolve financiamento. E tem muitos professores com medo dessa marcha ré de governantes, justamente por pressão do mercado. Sim. Por pressão do mercado. Porque, veja bem, quando os trabalhadores voltam para trabalhar normalmente, essas pessoas, essas famílias, deixam os filhos com quem? Isso. A expectativa é que essas crianças, adolescentes, frequentem a escola enquanto elas estão trabalhando. Olha o grau de pressão. De início, acabou de deixar uma pergunta, aí você aproveita nos seus comentários. O presidente acabou de vetar, ou seja,
ele tirou o uso obrigatório de máscara nas escolas. Pois é um absurdo. Igreja, espaços públicos, na escola. Como é que... Nossas escolas são superlotadas, as periféricas, meu Deus do céu. Como é que os professores vão se expor a um grau de situação dessa? E aí fica a preocupação para todos nós profissionais, para os estudantes, para as famílias, e a gente não sabe até que ponto o governo de Pernambuco vai suportar essa pressão. Isso. Bom, eu não sei o que é que você acha, você que está aí na linha de frente, digamos assim, participando de debates com gestores. Olha só, o que eu recomendo e nos faz muito bem, aqui na Mata Sul, o nosso gestor é um cara muito para frente, assim, um líder e um cara visionário, né? Eu posso dar esse testemunho sem medo de errar. E ele fez um webinário justamente para atenuar essa angústia nossa, porque uma coisa eu recebi uma informação, aí vem para a regional, da regional vem para o diretor e o diretor passa para a equipe. Tem muitos filtros aí, até sem nenhuma maldade, distorções, enfim. Você não consegue... É o telefone sem fio, mesmo que você quer transmitir, mas não consegue ser fiel ao alcance da coisa. E aí o secretário, o doutor Fred Amancio, que é um cara que também tem um lastro muito grande, tem uma preocupação, uma seriedade muito grande com o trato da educação. E ele participou da abertura do webinário da Mata Sul. Houve um seminário com vários temas, está lá no site da gerência, com vários especialistas da UFPE, enfim, especialistas em várias áreas. E ele coloca o ponto de vista do governo de Pernambuco e do que eu disse, né? Do que eu posso atestar, do que recebido, que é público, que está postado em documento, o documento do CONSED, da Undime, e as diretrizes que chegam, né, sobre o governo. Então, eles têm colocado isso. A diretriz de saúde vai ser primeiro, né? Vai ser, em primeiro lugar, quem vai autorizar são as autoridades sanitárias, como vai voltar. O governo está disseminando e preparando, estruturando a rede para que um modelo híbrido seja viável, justamente para atenuar a lotação que temos em muitas escolas. Ou lotação, ou porque precisa estar lotado. 35 numa sala já é muito. É muito. E aí tem outras condições ambientais que nenhuma rede no Brasil está pronta para dizer assim, vamos voltar. Porque a gente viu isso acontecer em países que têm uma infraestrutura educacional, que é outra agenda que o Brasil nunca fez de forma sistêmica, articulada, organizada, e que agora pesa sobre nós, né? E que sirva de reflexão. Mas, assim, o que eu posso dizer sobre a nossa rede, e que há uma articulação aqui na Mata Sul com os prefeitos, assim, e nenhum prefeito está desassistido, na minha opinião, em termos de orientação técnica. É claro, aí entra a questão de envergadura financeira, né, a ajuda aos municípios e estados. O governo está travando, usando como bandeira política, infelizmente. Ele está negociando com a morte. A gente tem um governo que tem uma atitude genocida, e aí eu não estou fazendo nenhum julgamento, aquela coisa, lacração política. Não, ele tem uma ação já no Tribunal de Haia, que foi aberto o processo em tempo recorde, porque o mundo está vendo. É o arrepio de qualquer medida de bom senso o que está sendo feito no Brasil. Então não é pouca coisa, gente. Não dá para relativizar. Né? Tem um ponto assim que é meio uma régua. Daqui para frente, se o cara apoia, é porque falta caráter mesmo, não é só uma questão de alienação. Essa coisa das máscaras, por exemplo, não tem nenhum cabimento. Né? Eu posso dizer aos colegas que houve uma ação já na Justiça, no Supremo, que provavelmente ele vai ser desautorizado de novo. Mas o que isso abre precedente, que é muito preocupante, é que aí a pressão sobre a rede, como a de Pernambuco, que está fazendo um debate, está ouvindo, e aí uma coisa que eu procurei saber antes do nosso, e que me preocupa o posicionamento dos órgãos de classe, no caso nosso, do Sintep, né, da rede estadual, e de outros eu não vi, precisa estar muito claro. Né? E eu não vi nenhum documento redigido. Tem um documento do CONSEB, tem um documento do governo que tiveram reuniões. Então, é o momento de fazer-se ouvir e de colocar as situações sobre como é possível, seja lá quando for, fazer uma volta o mais segura e sustentável possível. Então, esse debate precisa estar existindo agora e tem que ser muito público, transparente, não só uma coisa de reunião, né? O órgão de classe reuniu lá. Não, a gente tem que saber qual foi a pauta da reunião, quais são as demandas. Seria a coisa de fazer uma consulta pública
aos professores, aos trabalhadores da educação, isso pelo órgão de classe, que para nós, né, e aí eu falo como gestor da rede estadual, nós estamos tendo autonomia de fazer um plano de contingência para a realidade da nossa escola. Isso está lá na fala do Dr. Fred e eu posso testemunhar aqui que isso está acontecendo. A escola precisa estudar o formato em que é possível, naquela estrutura, voltar a funcionar. E aí se propor uma gradação, por exemplo, a escola que tem sala muito larga, aplicada à medida de 1,5 metro de distância entre alunos, ela vai caber mais gente do que uma escola que era uma casa, foi adaptada, então vai ter muito menos alunos por sala, vai ter que ter uma rotação maior, há uma perspectiva de os primeiros anos começarem só com turmas de primeiro ano em regime de revezamento, há a possibilidade de tratar como ciclo. Então, o ano letivo 2020 acabar na metade de 2021 para garantir... É isso que chamam de ensino híbrido, é isso? Não. O professor trabalha na escola e de casa. Aproveita e comenta um pouco, porque está se falando muito nesse termo, né? O ensino híbrido. Isso. Eu tenho estudado bastante sobre isso. Tem alguns colegas aí da minha equipe que eles podem dar o testemunho, eles já estão que não aguentam de me ouvir falar dessas coisas, de plataforma, de G Suite, de tal, porque a nossa perspectiva é a seguinte: eu fingir que está vendo o problema, ele não vai desaparecer, muito pelo contrário, nós vamos ser arrastados por ele como um tsunami. Então, eu até pego a metáfora, né? Tinha um brasileiro que estava mergulhando ali na costa, onde teve aquele grande tsunami, eu esqueci o lugar, e a cidade foi varrida. Ele só sentiu um solavanco, porque ele estava lá dentro. Então, se o cara fosse um surfista, ele pode escapar de um tsunami, né? Partindo da premissa de que está vindo. Mas se você está ali completamente desorientado e não tem a gravidade, mesmo quando você vê ele chegando, você vai pensar que foi uma onda grande, vai ser arrastado do mesmo jeito. Então, esse preâmbulo, a gente está estudando, a gente está se organizando como escola, todos os professores estão fazendo as atividades não presenciais, não porque foi demandado, porque eu deixei claro para todos que é uma opção fazer ou não, mas é melhor eu ir treinando e um se amparando no outro e vendo formas da gente se acostumar para o que, no meu diagnóstico inicial, já seria um imperativo. Então, aí passando para o modelo híbrido, a gente tem duas flexibilizações legais que vão ter que acontecer. A dos dias letivos já foi, porque não cabe na conta, e a da valoração das horas, das 800 horas, porque aí também já foi, que é contar a atividade não presencial como atividade pedagógica, ou a aula não presencial e a atividade como atividade pedagógica. Então, já houve esse movimento nacional e estadual. Eu estava muito preocupado se isso ia ser afiançado, se ia ser válido. E está valendo, né, no caso das escolas estaduais. Já está valendo e sendo acompanhado, a gente manda aquele relatório mensal comprovando para que as... Aproveite nos seus comentários e contemple os professores das redes municipais de ensino, que tem uma professora aí escutando você. Okay. A gente sabe que as escolas do Estado têm uma infraestrutura diferente. Tem outra. Com certeza. E eu vou deixar bem claro isso. Por isso que eu estou situando. Eu estou falando dessa rede e aí dando aquele horizonte. Tem coisas que são possíveis de fazer com as limitações que a gente tem. Agora, tem outras que insistir nisso é canalice. Por exemplo, tem uma rede estadual de um estado vizinho nosso, eu não vou entrar no mérito assim, mas que houve uma determinação taxativa. Vamos botar Google Classroom, se não tiver frequência, o aluno vai levar falta. Gente, qualquer cidadão que for numa promotoria da menor cidade do estado, derruba isso aí. Então, aí é que eu digo. Ministério Público. É importante orientar. Nos municípios, se tiver algum caso igual a esse... de dizer assim, o aluno... Aí é o debate da equidade. Tipo, o aluno que não tem internet... E aí você não pode presumir culpa dele também, de que ele está dizendo que não tem, mas tem. Gente, a gente vê muitos alunos com celular na mão. Sabe o que eu descobri? Na entrega dos cartões de alimentação,
que nossos alunos, porque eu fui ligar para eles, para entregar, cartão alimentação é comida. E a gente, muito comovidamente, fez todo um movimento para entregar a todos. 6 a gente não conseguiu, infelizmente. Mas aí, o que a gente percebeu? O número que eles informam na secretaria, eles não... Os que têm dificuldade de ter recurso, plano de pós-pago, não é barato para uma família que tem uma renda baixa, né? E aí o pós-pago, ou o plano controle, ou botar crédito, nada disso é barato para uma família que está sobrevivendo com o mínimo. Então, numa hora de crise, né, você vai tirar do que é superficial. Aí o que acontece? Eles têm celular, mas é para usar o Wi-Fi do lugar onde dá, principalmente da zona rural. E aí, quando ele não bota crédito, ele perde o chip. Então, ele troca o chip e usa o celular praticamente para o WhatsApp. Então, você pode conseguir falar com ele. Porque houve uma mudança, né, do Temer, que permite as operadoras cancelarem seu número depois de um tempo sem botar crédito. Então, é nesse cenário. Então, o que eu coloco que está tendo um movimento das redes que estão se organizando em que vai viabilizar um modelo de atividades que eu vou usar o termo de semipresencial, porque dialoga com o que a gente vê. Não é exatamente isso, mas você vai ter atividades hospedadas numa plataforma, essa plataforma já existe. As escolas de Pernambuco todas foram criadas, foi uma notícia grata que a gente teve, porque assim, quando é demandado para a gente fazer um negócio, a gente não vê do lado de lá esforço para dar suporte, é triste demais, é revoltante, e quem não se revolta, de fato, né, está anestesiado. Isso está acontecendo em muitas redes municipais e, sobretudo, meus colegas, companheiros de escolas particulares, eu sei o quanto vocês estão sofrendo. A gente tem notícia de coisas aberrantes acontecendo, protagonizadas por escolas particulares, porque o cara acha que ele é dono da escola, ele legisla sobre ela, e não é assim que funciona. Já orientei muita gente. Para te dizer aqui, a quem os colegas, nossos colegas de escolas privadas, podem recorrer em caso de abuso. Quem regula e chancela o funcionamento de escolas privadas é o governo estadual, e o órgão a quem você procura é o Departamento de Normatização da Gerência Regional. Então, por exemplo, quando teve um caso aqui numa cidade próxima, uma escola por aqui na nossa região, que na semana que parou, ela já avisou os pais. Olha, esse negócio aí é besteira, semana que vem já está voltando, com medo de perder a matrícula. Aí eu disse a uma mãe, avise a ela que ela é dona do prédio, mas ela não é dona da lei não, viu? E se precisar né, eu dou o caminho das pedras ligeirinho para resolver isso. Porque há uma questão de responsabilidade, de egoísmo também, que aquela... A internet de Ítalo deu uma travadinha. Não sei se para vocês também isso está acontecendo. Para mim, a internet dele deu uma travadinha, tá? Enquanto isso, eu vou pedindo a vocês que continuem apertando aí esse coraçãozinho para a gente aumentar o nosso alcance, né? Em termos de algoritmo. Eu espero que todos estejam me escutando bem. Ele saiu para retornar de novo. Isso é problema de internet. Aconteceu comigo logo no início. Isso é absolutamente normal. Minha gente, vocês que estão nos escutando, participando, vocês podem também aí deixar comentários, tá? Vocês podem deixar as suas observações, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, explorem ao máximo a presença do professor Ítalo. Ele tem participado de muitos encontros junto ao governo do estado. No caso, ele faz parte da GRE Mata Sul, não é? Que é sediada em Palmares. Então, eles têm participado de várias atividades. Então, tem uma travadinha aqui. Exatamente. Deu uma travadinha aí na internet de Ítalo. Eu estou esperando ele retomar. Né? Estou esperando ele retornar com a solicitação para poder entrar de novo. Tá? Deixa eu ver. Eu acho que é ele aqui. Ele aqui, ó. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Vamos embarcar o professor Ítalo de novo. Professor Sérgio. Voltei.
Grande Serjão, um abração, querido. Faz parte. Bom, Ítalo, vamos lá. eu estava aproveitando. Fora. Aproveita e tome um copinho de água aí. Pedir as pessoas que deixassem aí perguntas importantes. É muito importante esse momento. Porque o que está em jogo é a vida do profissional. O que está em jogo é a vida das crianças. Lembrando que essas crianças, mesmo que retornem para casa, podem contaminar, né? Então, tem muita coisa envolvida. Muita coisa fora do Brasil. Tratando de higienizar logo na entrada, inclusive descontaminando em tendas, banho, desinfetante. Em algumas, 1,5 metro de... Mas tem profissionais. Ítalo, eu queria que você também abordasse isso. A escola feita de merenda, Sim. de técnicos, e mais uma vez, Rosildo da Araújo está reclamando. Será que sou eu? Tá com eco o teu áudio, foi o que ela disse. O meu tá ok aí? Comentem aí, gente. Tá, então eu vou passar para você, eu vou ficar calado. Bom, vamos lá. Mais uma vez, o que eu posso dizer para o pessoal, por exemplo, quem é a instituição que está trabalhando com isso, orientando os dirigentes municipais, os secretários de educação? É a Undime. A Undime fez um seminário virtual, que tá tudo lá no YouTube, chamou especialistas, chamou professores, enfim, e especialistas da área de saúde, justamente para estabelecer parâmetros dessa questão de como seria possível, né, uma volta. Tá? É claro que ninguém está falando em data. O governo já fez, o governo estadual, como já saiu muita fake news, assim, é mais confusão. Eu não sei se é alguma coisa deliberada, é tipo uma rede. Sergipe lançou uma nota, aí a turma compartilha achando, porque está todo mundo com medo, na verdade. E essa falta de clareza do que é possível ser quando voltar, porque tem duas coisas na minha cabeça, né? Tem essa questão de estrutura sanitária. A rede estadual, por exemplo, está construindo um modelo de área de higienização que são adaptáveis, né? Está orientando, as escolas já estão fazendo adaptações, né? Eu até postei no meu Instagram, a gente está indo trabalhar para construir condições para, seja lá quando for, o risco ser mínimo para a nossa equipe, e cada escola deve estar fazendo isso com os recursos do PDDE que vieram, em parte, destinados para isso, e a rede também tem que dar um suporte para as escolas. E aí isso vai variar. Por isso que a gente não pode falar homogeneamente. Tem escola que, do jeito que ela está, aquela escola, aquela coisa de rede municipal, que é muito comum, era uma casa, virou escola, e aquilo já não tem condição sanitária de funcionar como está. Num cenário de restrições, de pandemia, não deveria, menos ainda. Aí a gente se coloca no impasse, porque as outras vozes têm que ser colocadas. Uma coisa é uma rede que tem, por exemplo, uma empresa de engenharia contratada para dar suporte a X escolas de uma região. Você tem um parâmetro de negociação e de diálogo. A gente já está recebendo documentos do que deve ser feito, do que deve... A Undime fez isso no encontro, está muito bem posto lá. Primeiro até de que esse grande evento que houve, que acabou sendo difundido, se bem que o governo estadual está sempre se colocando em entrevista e tal, isso tem um trabalho de mídia mais presente, mas o que me preocupa é isso, principalmente no ente mais frágil, que é o particular em relação aos servidores, né, de querer voltar de qualquer jeito e não dar suporte aos professores. Algo que me preocupa, por exemplo, eu sei que o debate está sendo feito, mas
algo que atemoriza nossos colegas da educação e todos que estão na escola, né? Todo mundo corre riscos, mas quem tem comorbidade, quem é imunodepressivo, enfim, de qual vai ser o lastro funcional em relação a essa condição deles. Porque, no meu entendimento, deve ser o que já está se aplicando à indústria. Você é imuno, eu tenho um parente que ele é imunodeprimido, né? Então, ele está afastado do trabalho, está trabalhando de home office. Então, tudo isso está em jogo. Eu sei que está sendo discutido na minha rede, mas na maioria está, né? Na maioria, eu suspeito que não. Né? Eu não vou dizer um sim taxativo para não... eu não tenho o dom da onisciência, mas o grande problema é as pessoas não estarem dando a gravidade do problema e por uma pressão econômica, e que, em parte, as famílias também fazem essa pressão de dizer, eu quero deixar... Eu até anotei isso aqui para falar. Eu quero voltar a deixar os filhos na escola. Gente, esse paradigma acabou. Não dá para só, eu vou para aquele lugar que eu vou jogar o filho lá. Em alguns lugares, em muitos, os pais têm que avaliar se vale a pena mandar logo de cara ou não, se vai ser seguro ou não, e quando mandar, em que condições de inspecionar, saber da escola como é que está fazendo, como é que vai acontecer lá, e cobrar. A postura passiva, está se falando metodologia ativa agora para alunos e professores, para a comunidade, a nossa passividade em relação a esse assunto é extremamente preocupante, porque prevenção é custo. Prevenção é custo. Então, se de repente uma escola de uma determinada rede diz, vai voltar assim, e a gente vê, o governo federal faz isso direto, né? O presidente, ele bota o colar, colou, ele diz um absurdo, aí alguém vai lá, bota na justiça, aí ele diz, não foi bem assim, me interpretaram mal. Então, me preocupa isso, de algumas pessoas botarem, né, lideranças, né, poderes, donos de escola, querer voltar de todo jeito ao arrepio da lei e da saúde das pessoas. Então, devemos estar muito atentos a isso. Ítalo, o professor Dionísio, preocupado com a modalidade EJA, coloca esse público como um público que deve estar tendo, e eu trabalho com essa, de fato, está sendo muito penalizado, não é mesmo? Tá, sim. Uma outra coisa que eu aproveito que é para você incluir a sua fala. Esse investimento em aulas remotas, que pode se transformar em educação à distância, gradativamente. Você acha que isso pode ameaçar o futuro profissional? Estou falando de emprego mesmo. Dos profissionais de educação, a médio e a longo prazo. Veja só, são duas coisas. Num debate conjuntural, o futuro do formato de educação que a gente fazia até parar já estava condenado. Primeira coisa é essa. Segundo, na realidade brasileira, considerando a nossa normalidade sendo o que a gente estava fazendo dentro da nossa limitação e tal, e tocando o barco. Porque eu digo isso, não é culpando o professor não, que eu sou puto com isso. Quando diz assim, o professor vive na zona de conforto. Como se zona de conforto não fosse você no sofá assistindo Netflix, e não com várias turmas com 45, 50 alunos, com aquela coisa toda, né? Sem apoio da família na maioria dos casos, sem apoio, às vezes, da sua coordenação, da sua equipe imediata, enfim. Eu sou puto com essa história, e desculpe a expressão, né? Indignação com essa coisa, né? Zona de conforto, nada. A gente está vivendo num clima de atualização constante. O suporte para essa atualização é sofisticado, não é simples, não é uma formação que a gente assiste e vai para casa, não dá conta. E agora, o paradigma que todos nós, para mais ou menos, estava sustentado, afundou. Então, o professor fica no olho do furacão. E aí, trazendo a questão, a EJA realmente está muito sacrificada. Muito sacrificada. Por quê? Porque o formato tem a questão social, né, do acesso à tecnologia, tem a questão da inclusão digital. Porque, veja, eu falei isso na live lá, vocês confiram lá do Gleidson. O Brasil, ele vive num lapso temporal, que é coisa de filme de ficção científica. Por quê? Porque a gente tem presente no nosso sistema regular de ensino o fenômeno do analfabetismo persistente,
e aí isso a gente vê na EJA, o aluno tem o direito de fazer EJA médio, mas ele, formalmente, em termos de proficiência, ele é analfabeto, não o analfabeto literal, mas o funcional, que é tão ruim quanto, porque o literal ele sabe que não sabe. E o funcional, talvez tenham dito a ele que ele sabe, mas de fato o que ele tem domínio não serve para quase nada. Então, isso é uma coisa extremamente complicada, porque a EJA, a capacidade, a autonomia deles de participarem disso de modo qualitativo e aproveitarem é bem pequena e eles estão sofrendo muito. Sobre a possibilidade da aula remota virar EAD, esse é um debate que eu acho o seguinte, a gente tem que pensar no round de agora, mas sem perder o olho no que também está em jogo. Quem é o grande promotor disso? É o Lema. A gente sabe qual é a dele. A gente sabe dessa coisa da tecnologia na educação, porque quando se implementa... Para quem não conhece, quem é Paulo Lema? O homem mais rico do Brasil, né? Existe uma discussão na academia que, quando eu terminei o mestrado, eu estava estudando sobre isso, que é justamente sobre esse ativismo empresarial para determinar uma agenda educacional no Brasil, e eles estão vencendo, né? E que isso está lastreado com a venda de consultoria de material didático, de plataforma educacional adaptativa, e isso acaba capturando a lógica do público como o ensino. Pronto, para dar um exemplo claro, isso já aconteceu na educação superior. Quando você pega uma rede que vem de outro país ou uma grande multinacional e vem trazer, a gente tem que entender que ciência é soberania. Todo país que investe em ciência sabidamente, ele não cria universidade para a turma ficar disputando quem é o teórico que ele acha o mais top de linha, não. Infelizmente, há uma certa mediocridade que foi permitida porque a universidade ela deve produzir desenvolvimento, conhecimento humano, avanço tecnológico, sofisticação de uma determinada comunidade. Agora você tem que estar olhando para ela. Isso é um problema estrutural do Brasil e que não sou eu que digo. Depois a gente pode fazer um debate mais específico nisso aí. Então, o remoto... Só para arrematar, diga aí. Nós temos 4 minutos. Sim. Eu vou passar para você, aí você arremata, faz as considerações finais. Eu quero dizer para quem está aqui que esse vídeo vai ficar gravado disponível para quem quiser rever. Sérgio Bezerra deixou um comentário que a questão que está pegando também é que o fato de alunos serem contaminados pode sobrar para a escola, para o dirigente escolar, inclusive. A escola pode ser responsabilizada. Tem muitas questões aí. Mas assim, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Ítalo vai fechar com as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a ele, a todo mundo que participou desse momento importante. E outra coisa, o objetivo, Ítalo, não foi dar resposta para tudo. Para provocar cada um que entrou nesse debate para continuar pesquisando, lendo e se envolvendo. Porque é uma sociedade viva e tem que ser participativa. A palavra é sua, Miguel. Isso. Eu falei sobre o remoto EAD. A gente não pode criar uma interdição contra a ferramenta por causa de um risco político de virar. Eu acho que há uma resistência muito grande, uma dificuldade estrutural de fazer a educação básica virar EAD. Então, o fato de a gente aceitar trabalhar, por exemplo, com a plataforma G Suite é uma forma de integrar o nosso aluno que perderia muito mais em outros cenários. Então, eu acho que é fazer o debate dentro do possível, considerando também que o elo mais fraco da corrente são os nossos estudantes, as nossas comunidades. Então, a gente fazer esse diálogo, procurar saber o que é isso. A gente pode, me dispõe a vir outras vezes, para a gente falar só sobre ensino híbrido, porque realmente é curto. A gente pode fazer pelo YouTube, porque o tempo é mais longo. Enfim, a gente pode ver um formato aí, Luiz, e reunir aí a turma toda. Mas é preciso que a gente olhe para o futuro. O Brasil já tem um anacronismo muito grande de educação. Se a gente não olha para as ferramentas possíveis e construir outros caminhos, de fato, ficaremos
a revelia de nós mesmos. Eu acho que o Harari coloca isso muito bem e vamos seguir adiante.